A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso dia 213 e eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do que o profeta Jeremias fala do capítulo 4 e o capítulo 5. Gente, há uma palavra de juízo muito pesada sobre o povo de Judá a respeito do cativeiro da Babilônia. Nós estamos vivendo aqui um período em que a gente, na verdade, estamos vendo, um período em que o profeta Jeremias está vivendo uma parte importantíssima da profecia bíblica. Ele está profetizando a vontade de Deus sobre Judá, não é? Nós vimos no capítulo anterior que Deus havia prometido que iria colocar na boca de Jeremias as palavras do próprio Deus. E assim aconteceu, e assim também está acontecendo aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. Uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Aqui no versículo 10 do capítulo 4, por causa do juízo e do castigo de Deus que haveria sobre o povo, o próprio profeta Jeremias faz uma pergunta. Então disse o profeta Jeremias, falando: Ah, soberano Senhor, como enganastes completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: Vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Jeremias está, de alguma forma, questionando se houve um engano de Deus, porque Deus disse que esse povo é o povo escolhido dele. Agora uma espada está como que encostada na garganta desse povo. Afinal de contas, quem é o culpado por Deus trazer esse juízo sobre esta nação e pela morte de muitas pessoas aqui? Seria Deus o culpado? Seria o próprio diabo ou o inimigo usado por Satanás que levou o povo a tomar um caminho de morte? Não, certamente não é culpa de Deus, e por incrível que pareça, a culpa também não é do diabo nessa situação, porque eu até acredito que houve ali uma tentação, mas o povo de Judá está nessa situação por uma escolha própria. Olha como começa o capítulo 4, na condição de: se você voltar, ó Israel, volte para mim. Ele coloca essa condição: se você voltar, volte para mim, para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, e não se desviem de mim. Não se desviem dos seus ídolos. Versículo 2 fala: se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ela abençoadas e se gloriarão. Novamente, no versículo aqui no versículo 5, no versículo 4, a parte B, fala: se vocês não fizerem isso, se vocês não buscarem o Senhor, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Porque o Senhor estava falando o seguinte, que antes de você plantar, você tem que retirar todos os espinhos e você precisa lavrar a terra dura. Quando fala lavrar a terra dura, está falando do coração endurecido. Então, se você fizer isso, aí sim haveria a bênção de Deus. E para a gente entender que a culpa dessa situação é do próprio homem, homem que, ao invés de buscar a Deus, busca a sua própria vontade, no versículo 18 fala assim: a sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo o seu castigo, como é amargo esse seu castigo. Ele atinge o seu coração. A culpa
da escravidão do homem não é de Deus. A culpa da escravidão do homem é do próprio homem. E mais, aqui fala que haverá o castigo de Deus pela corrupção dos líderes, pela corrupção dos profetas. Por isso que ele fala o seguinte: as suas cidades ficarão em ruínas. Aqui no versículo 7, ficarão sem habitantes. Por isso, clamem, ponham vestes de lamento, chorem, gritem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então, os profetas não estão profetizando, os governantes não estão governando, os pastores do nosso tempo não estão pastoreando. Hoje, essa profecia de Jeremias está mostrando exatamente a incapacidade de temermos ao Senhor. Hoje, nós vivemos uma realidade espiritual diferentemente de quando nós nos convertemos. O profeta está falando que há corrupção. O profeta está falando que os próprios sacerdotes ficarão horrorizados. Agora, Deus está pronunciando uma mensagem de juízo contra o povo de Judá e o povo de Israel. E com nós não vai ser diferente. Por isso que ele fala o seguinte: toque a trombeta, clame ao Senhor, coloque roupas de lamento, porque não há discernimento sobre o fim. O meu povo é tolo e não me conhece. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis em praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa geração de sacerdotes. Que o Senhor tenha misericórdia da infantilidade de quem deveria ser maduro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O nosso clamor precisa ser um clamor de graça e de que Deus derrame sobre nós misericórdia. Para encerrar, o capítulo 5 fala que ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém, diz o profeta. Olhem, observem, procurem suas praças, para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei essa cidade. Não há ninguém que seja justo. Há um culto produzido. Há um culto que nós corremos o risco de não fazermos ao Senhor. Mais uma vez, há um anúncio de juízo de Deus sobre essa geração. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias. Ele encerra com uma pergunta. E eu quero deixar essa pergunta para você. Os profetas profetizam mentiras. Versículo 31 do capítulo 5. Os sacerdotes governam para a sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. E a pergunta é: o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.